Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Então hoje nós vamos conversar como será que o jogo de xadrez termina. Todo mundo sabe quase, de quem até quem não joga xadrez, que o xadrez termina com checkmate. Sim, checkmate é uma das maneiras de um jogo de xadrez terminar, tá? Que nós já vimos vários exemplos que eu dei para vocês. Mas o que pode acontecer? Por exemplo, essa posição aqui. O cara jogou esse peãozinho aqui. Foi lá e jogou esse peão. Daí ele olhou a partida e falou: putz, grilo. Tem um lance aqui, ó, o cavalo que anda em L. Pode vir aqui, ó. A branca joga aqui. O que ele está fazendo? Olha que situação. O cavalo trabalha em L, certo? Então ele pode vir aqui. Ele está ameaçando a dama. Ele está ameaçando o rei. E ele está ameaçando o bispo. Só que o que acontece? A peça mais poderosa que você tem fora o rei é a dama. O que acontece? Por exemplo, aqui, o rei vai ter que sair do checkmate, do cheque. Então ele vai fazer o quê? Por exemplo, o rei vai vir aqui. Veio aqui. Daí o cavalo pegou a dama. Daí o rei pegou o cavalo. Numa situação dessa, a chance de você ganhar é praticamente zero. Muito difícil você ganhar. A dama, lembra que eu falei de pontos? A dama vale 9 pontos. Ela é equivalente a várias peças suas. Vai ser muito difícil você ganhar. Então, o que acontece muitas vezes? O jogador de pretas abandona a partida. Chega lá, dá os parabéns para o adversário e abandona a partida. Por quê? Ele está vendo que ele não tem condição de ganhar. E que não vale nem a pena ele tentar, que ele sabe que ele vai ganhar. Os dois só vão perder tempo. Então, uma das maneiras é o que? Ele abandona a partida, ele admite que ele perdeu. Teoricamente, você está admitindo que perdeu. Isso daí acontece muito, porque os jogadores, quando vai chegar ao nível mais avançado, eles nunca levam checkmate. Quando você vê que você vai levar e não tem como você escapar, você vai lá e abandona. Ou você está muito inferior de peças, você abandona, você não joga até o fim. Isso é uma das maneiras. E a outra maneira é o que? É por tempo. Todo jogo vai ter um tempo, o mesmo tempo para você e para o seu adversário. Por exemplo, eu vou dar uma situação aqui para vocês. Por exemplo, está essa situação. Você concorda que o branco está muito melhor que as negras? Está muito melhor que as negras. Se acabar o tempo das brancas nessa situação, as negras ganham a partida. E por que ganha? Ela ganha porque ela tem 3 peões e um desse peão pode coroar e virar uma dama, por exemplo. Então, se acabar o tempo nessa situação, mesmo você tendo um monte de peças, se acabar o tempo das brancas, as brancas perdem. Isso é uma situação. Agora vão tirar os peões fora. Por quê? Com os 3 peões eu tenho condição de dar mate em você. Por que esses 3 peões podem converter? É lógico que a chance aí a chance é quase zero. Mas há possibilidade. Então, se há possibilidade e acabou o tempo das brancas, nesse caso, as pretas ganham. Agora vamos ver esse caso. Você tem todas essas peças aqui e ele só tem o rei, as negras. E acabou o tempo das brancas. Acabou o tempo das brancas, essa partida aqui vai empatar. Por quê? Porque o rei sozinho não tem condição de dar checkmate.
O rei sozinho não dá checkmate. Mas se tivesse o rei e um peãozinho que seja, e o tempo das brancas acabar, as negras que ganham. Por quê? Com o rei e peão, ela tem condição desse peão chegar lá na oitava, lembra? Chegar aqui e ele coroar o peão. E o peão vira dama. E a dama e o rei têm condição de dar mate. Entenderam? Esse daqui é um pouquinho mais complicado, mas vocês vão entender melhor com o tempo, tá bom? Mas vamos lá, vamos continuar. Essa é uma situação. Agora nós vamos no quê? Outras situações. Nós falamos do mate, nós falamos do abandono, nós falamos desse tipo de empate aí. Agora nós vamos falar o quê? Agora nós vamos falar sobre alguns tipos de empate. Vamos ver essa situação. Tem o rei aqui. Tem outro rei aqui. E uma dama aqui. E uma dama aqui. Nessa situação só tem isso. Joga as brancas. Lembra que eu falei para vocês? Cheque. Cheque é uma ameaça direta ao rei. Se essa dama branca viesse aqui. Se essa dama branca jogasse aqui, isso daqui é um cheque. Daí ele vai mexer o rei. Por exemplo, para lá, alguma coisa assim. Ok? Aí é um cheque, tá? Agora faz de conta que está nessa situação aqui. Do jeito que está aqui. Ele vai lá e joga aqui. As brancas jogam aqui. O que acontece nessa situação? Deixa eu deixar mais dramático. Vamos nessa situação aqui. Essa situação aqui. O que acontece? As brancas, a dama branca estava aqui e jogou a dama branca aqui. Você deu cheque? Não. Você está ameaçando direto o rei? Não. Quem jogou foram as brancas. Se as brancas jogaram, quem joga agora? As negras. E como que a negra vai jogar? Vamos ver. O peão não pode jogar, que o peão só anda para frente. Então, esse peão e esse peão não conseguem mover, porque ele só anda para frente e tem um peão branco na frente deles. O rei consegue mover? O rei aqui ele não pode vir, que a dama ataca diagonal e ataca lá, horizontal e vertical. Não consegue. Aqui, agora o que acontece? Aqui ele não pode vir porque o rei não pode chegar aqui no rei, que o rei com o rei não pode aqui. Porque daí perde para o rei. Então o que vai acontecer? Isso daqui chama afogamento. Você não deu cheque ao rei e você deixou o rei, ele não consegue mover nenhuma peça. Quando acontece isso, adivinha o que acontece? Empate. As brancas estão muito superior, com uma dama a mais, e mesmo assim não consegue. É complicado isso daqui, é empate. Deixa eu fazer mais alguns exemplos para vocês desse. E tem uma torre aqui. Mesma coisa, vou botar os peãozinhos para ficar mais dramático. Nessa situação aqui. Vamos olhar essa situação.
Quem joga são as brancas. As brancas jogaram torre aqui. A torre ataca na horizontal e na vertical. A torre ataca aqui e a torre ataca aqui. Tá? E as negas vão se mexer. As negas que fazem o movimento. Esse peão, esse peão, esse peão e esse peão. Esses 4 peões não podem mover, porque o peão só pode mover para frente e na frente dele tem um peão branco. Quem que precisa mover? O rei. Mas o rei consegue mover? Não. Por quê? Ele não pode capturar a torre, que a torre está protegida por o rei branco. E não consegue se movimentar. De novo, aconteceu o quê? Afogou de novo. Vamos fazer outra. A mesma coisa aqui. Eu estou com uma torre aqui. Eu vou lá e jogo a torre aqui. Agora quem joga? Agora quem joga são as negras. Eu joguei as brancas, agora quem joga são as negras. Esse peão, esse peão, esse peão e esse peão não pode mover, porque ele anda para frente e tem um peãozinho na frente dele. Ele não pode pular a peça. A única peça que pula é o cavalo. Então, se esses 4 peões não podem mexer, o único que pode mexer é quem? O rei, teoricamente. Mas o que acontece? Como o rei anda? O rei anda uma casa. Então, o rei não pode vir para cá. Por quê? Porque ele tem a torre que anda assim e anda assim. Ela anda na horizontal e na vertical. Então o rei poderia vir para frente. O rei não pode vir aqui por causa do rei aqui. Ele não pode vir aqui por causa da torre, não pode vir aqui por causa da torre. Resumindo, o rei não consegue mover. As pretas não conseguem mover nenhuma peça. E você não está dando cheque. Então é o quê? Empate. Você afogou de novo. O que você não afogaria? Como que você não afogaria? Se você. Aqui a torre. Se você jogar a torre aqui, o que acontece? Daí é cheque mate. Daí a partida realmente acaba. E você não afogou. Por quê? A torre captura assim e assim. Quer dizer, ela está ameaçando o rei. O rei, teoricamente, o rei só ia poder. Para escapar da torre, ele pode vir para cá ou para cá. Opa, mas ele não pode, que aqui o rei está bloqueando ele, tá vendo? Então isso daqui é o que? É um cheque-mate. Daí você acabou com a partida. Se você afogar, empata. Nessa situação, as brancas ganharam. Tá bom? Agora vamos a outro tipo de situação. Nessa situação, eu tenho um rei e tenho um cavalo. E sei lá, e tem o rei adversário. Por exemplo.
acontece nessa situação? O juiz considera que empatou o jogo. Por quê? Porque um rei e um cavalo não conseguem dar checkmate no rei. Então empata a partida por insuficiência de material. Tá? E a mesma coisa, por exemplo, se tivesse no lugar do cavalo um bispo, é a mesma coisa. O rei e o bispo não conseguem dar mate no rei sozinho. Então o que? Empata por insuficiência de material. Tá? Agora, por exemplo, se tem uma torre, o rei e a torre dá mate no rei. Então o jogo vai continuar normal. Tá? Se for o rei e a torre, o rei e a dama, continua normal. E, por incrível que pareça, o nosso querido peãozinho. Um rei e um peão, dependendo da situação, eles conseguem ganhar. Por quê? O rei, a hora que chega na oitava, você pode converter ele para torre, para dama, que a torre dama ou torre rei, você consegue dar mate no rei. Então, nessa situação, não é empate, vai até o fim. Pode empatar. Tem grande chance de afogar também. Mas se o jogador for um jogador habilidoso, ele consegue ganhar. Ele consegue curar o peãozinho, tá? Mas isso daí vocês vão aprender mais para frente. A princípio é esse. Então, o que não dá para ganhar? Se tiver rei e bispo, só rei e bispo, ou só rei e cavalo contra o rei. Daí empata por suficiência de material. Agora vamos a outra situação. Agora vamos nessa situação. As pretas jogam. Se você olhar aqui a princípio, as brancas ganham o jogo facilmente. Você tem 2 peões, um bispo. Então a chance das brancas ganharem é enorme. Mas quem joga são as pretas. Tem uma artimanha, vai vendo. As pretas jogam. Ele jogou o cavalo aqui. Ele está fazendo o quê? Dando cheque no rei. O rei só tem uma casa que ele pode ir, que é aqui, tá? Então o rei vai para cá. O cavalo volta aqui, cheque de novo. O rei não pode ir para lá, só pode vir para cá. Volta aqui de novo. Eu vou lá de novo. Ele vai lá outra vez. Eu volto aqui. Daí eu venho aqui. Eu vou lá de novo. Volta. Repetiu 3 vezes a mesma jogada, como nesse caso aqui. É um cheque perpétuo. Aqui ficou perpétuo. Ele vai ficar a vida inteira dando cheque em você. E não acaba, não tem como acabar essa partida. Porque ele está dando cheque, você tem que movimentar o rei. Ou atacar o peão dele, interpolar uma peça, que nem a gente falou em vídeos anteriores. E não tem como nessa situação. Não tem como você parar esses cheques. Então, isso daí considera um cheque perpétuo. E ao mesmo tempo a repetição. Ele repetiu mais de 3 vezes, empata a partida. Tem o que? Agora tem outra regra. Que é o que? A regra dos 50 lances. Se não houver movimento de qualquer peão e nenhuma captura de peça durante 50 lances seguidos, 50 lances das claras e 50 lances das escuras, um dos jogadores pode pedir empate.
É difícil de acontecer isso, mas acontece. Daí ele pode pedir um empate. E também, agora a última, tá? É em comum acordo. O que que eles acordam? Por exemplo, um pode abandonar comum acordo. Aqui chega o quê? Ah, vamos empatar essa partida? Vamos. Empata. Daí ele chama o juiz e fala: ó, juiz, empatou. O juiz vai lá e marca que foi empate. O que que teve? Teve um comum acordo entre os dois. Os dois chegaram a um acordo e falaram: a partida está empatada, uma partida qualquer. Não estou dizendo nesse caso aqui, que nesse caso é empate. Mas uma partida qualquer, nem que tenha mais peças do jogo, que tenha tudo, eles podem pedir empate. Eles podem chegar a um acordo que é empate e pronto. Eles chegaram a um acordo, eles só comunicam o juiz: olha, juiz, é empate. E empatou a partida. Tá bom? Acho que eu consegui passar por todas. Se eu não passei, se eu não esqueci, mas eu acho que eu não esqueci nada não. Tá bom? Valeu, pessoal. Muito obrigado. Aproveite e curta o vídeo, curta o canal. Passe para seus amigos que querem aprender a jogar xadrez. Se vocês tiverem alguma dúvida, escreve nos comentários que eu esclareço para vocês, tá bom? Valeu, muito obrigado.